Capítulo 7. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos Sírios, e chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e uma medida de farinha por um siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu.